Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política, a gente conversa com o vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, do PL, Partido Liberal. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Política, vereador. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí da Super. Bem, vereador, começando aqui o nosso bate-papo, eu queria abordar o assunto de momento. A gente não poderia deixar de repercutir com o senhor, né, como vereador aqui de Belo Horizonte, a decisão da prefeitura em abrir mão das máscaras em alguns locais fechados. Lembrando que em coletivos, transporte coletivo, né, atendimento em saúde, também escolares, as máscaras continuam obrigatórias. Mas que leitura que o senhor fez desse cenário? Como que o senhor recebeu essa notícia? Passou da hora, né? Infelizmente a gente viveu aí durante muito tempo numa hipocrisia muito grande, uma vez que você tinha que usar a máscara, mas de forma irracional e de forma até mesmo bastante incoerente. A gente percebia que a gente tinha que dar distanciamento, por exemplo, no aeroporto para poder entrar no avião e depois sentava ao lado dessa pessoa, você colocava a máscara para poder entrar num shopping, mas na praça de alimentação você retirava a máscara. Pessoas que estavam dizendo que pessoas conservadoras de direita que durante a pandemia estavam indo às ruas, né, para poder lutar para dar o direito às pessoas a trabalhar e ter um sustento dentro de casa, eram chamadas, por exemplo, né, de genocidas. E hoje nós estamos vendo que pouco tempo, né, depois que tudo isso ocorre, as pessoas estavam indo ali para o carnaval, estavam fazendo ali eleições políticas, se aglomerando, vários artistas e pessoas que pregavam, né, esse falso moralismo, simplesmente foi demonstrado que na verdade aquilo tudo era um teatro das máscaras. Então eu recebi com uma notícia agradável, né, uma vez que as pessoas estavam utilizando isso dentro da academia, crianças sendo obrigadas a colocar isso no rosto, né, ali dentro da escola, o atendente, né, de uma loja, por exemplo, você não poderia sorrir, não tinha ali o contato, né, com o rosto da outra pessoa. Isso faz muita diferença, né, no tete-a-tete. E dias antes eu tinha entrado com um recurso juntamente com outros vereadores de uma decisão ali dessa LJ, que foi colocado o nosso projeto para derrubá-lo das máscaras como inconstitucional, e logo após a prefeitura toma também essa decisão. Então creio que a nossa pressão, por mais que eu vejo que demorou muito, né, para surtir esse efeito aí pela prefeitura, graças a Deus nós estamos livres aí da máscara, não somente Belo Horizonte, né, que foi aí a penúltima, né, no Brasil todo. Só falta agora Belém também se livrar das máscaras também em locais fechados. Então, mais uma vez, BH infelizmente fica em segundo lugar, mas não em algo bom, mas em algo ruim, como por exemplo a nossa transparência, né? BH é a segunda capital menos transparente entre as capitais do Brasil. E mais uma vez a gente ocupa um posto negativo aqui no nosso Brasil. Sim. Vereador, bom dia. Quero estender a nossa pergunta aqui para um assunto que também está muito evidentemente colado com a Câmara Municipal, que é a respeito da concessão de subsídios às empresas de transporte coletivo de passageiros. A gente está vivendo há algum tempo essa discussão, tivemos a troca de prefeito do comando nesse espaço de tempo. A única solução é a concessão de um subsídio? Se sim, de que valor? O que nas discussões até agora foi possível chegar de consenso e qual é a percepção que o senhor tem a respeito disso? Temos de fato a única saída, o subsídio? Bom dia, Guilherme, obrigado pela pergunta. Com certeza o transporte público aqui em BH, dentre dos demais problemas, né, é aquilo que está mais assolando hoje o Belo Horizontino. A gente vê que durante toda a gestão do Calil foi se prometido, foi se falado, inclusive houve, né, um empréstimo pelas próprias palavras do ex-prefeito Alexandre Calil, dizendo que ele emprestou, né, 220 milhões para as empresas de ônibus. Então, infelizmente, aquilo que eu vejo é que o interesse do público, o interesse de quem utiliza, fica por último. E nós vimos aí mesmo, né, emprestando esses 220 milhões durante a pandemia, onde foi empregado esse dinheiro. Para onde esse dinheiro foi? A gente não vê nenhuma melhoria, tanto na estrutura dos ônibus, quanto nas questões das linhas, né? Muitos locais ainda demoram muito para passar o ônibus, tantos locais ainda ficam deficitários desse serviço, né, do transporte. E sendo bem sincero, eu acredito muito na questão do livre mercado.
eu vejo que infelizmente isso, o que trava de fato aí é um monopólio, né, feito por empresas e interesses escusos que acaba travando aí o transporte público. Então foi-se ano passado, por exemplo, aberta a CPI da BH Trans, que inclusive foi muito bem direcionada pelo vereador Gabriel Azevedo, e que ao finalizar ali a CPI foi endereçado tudo ao Ministério Público. Então a minha esperança é de que o Ministério Público, né, que é o órgão competente para poder ver, né, toda essa questão que aconteceu com o transporte público aqui de BH, tome as devidas medidas. Deixar agora na mão, infelizmente, de quem sempre esteve na mão, eu ser muito inocente de achar que algo será resolvido. Eu acredito mesmo que, infelizmente, a má gestão do Calil, não somente com o transporte, mas com relação a todas as outras coisas aqui em Belo Horizonte, realmente vai gerar aí danos futuros aqui para Belo Horizonte durante muito tempo. Então a minha esperança é que o Ministério Público e outros demais órgãos tomem direcionamento com relação ao transporte, ou um próximo prefeito realmente faça o trabalho que o Calil simplesmente não fez aqui em BH. Vereador, o senhor essa semana teve que se explicar à Justiça Eleitoral, né, por conta daquela ação movida pelo PRTB, seu antigo partido, por infidelidade partidária, pelo fato do senhor ter deixado o PRTB e ido ao PL. Como que foi isso? O senhor realmente já enviou as explicações? O senhor considera isso um caso de infidelidade partidária? De forma alguma. No começo do meu mandato, anterior a isso, na verdade, eu precisei filiar a um partido, né? A nossa legislação não permite ter candidaturas independentes, que é algo que, inclusive, eu milito a favor e sou um defensor, porque eu acredito que, infelizmente, o ambiente, né, de partidos proporciona um ambiente ruim de proliferação ali, inclusive até mesmo de corrupção e quebra de acordos, como aconteceu comigo com relação à quebra de acordos. Quando eu entrei no meu ex-partido PRTB, foi combinado ali com os dirigentes de que eu iria seguir o presidente para o partido que ele fosse. Né? Então, o Aliança, por exemplo, não ficou pronto, né, que seria o partido do presidente, mas o presidente decidiu ir para o partido PL. Então, tomei a decisão de seguir o presidente Bolsonaro ao PL. Acredito que ele representa, né, as minhas ideias, ele representa aquilo que eu acredito, e estou seguindo para poder tomar uma decisão de um planejamento futuro para poder acompanhá-lo em uma missão futura. Agora, o que foi alegado, né, por eles, é que simplesmente não houve esse acordo, mas houve esse acordo, inclusive não fui ainda citado dessa ação, estou esperando ocorrer a minha citação, porque nós acreditamos que há uma justa causa para poder defender o meu mandato. E caso eu perca, né, o mandato, a gente sabe também que não depende somente de mim, isso depende de toda uma justiça eleitoral, porque de acordo com a justiça eleitoral o mandato não é meu, mas é do partido. Se caso isso aconteça, eu não deixarei, né, obviamente, com que a peteca caia, né, no ditado popular. Eu realmente me levantaria para uma próxima missão, e eu acredito que o trabalho ele possa ser ampliado. Então a gente sabe que é o preço que a gente paga, né, por seguir um ideal maior, o preço que a gente paga por não se filiar ali a uma velha política que não tem a honradez de cumprir nem mesmo um acordo feito com um político. Então espero que ali, né, no PL, no partido que eu estou, né, cumpra-se, né, os acordos. Até então fui muito bem recebido, preciso de um partido para poder seguir uma missão futura, e nada melhor do que estar no partido do nosso presidente Bolsonaro. Vereador, o senhor citou a velha política no final da sua resposta, e em outros tempos, ali antes de 2018, da eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, esse partido era tratado exatamente como a velha política e como o centrão, e como a legenda que deveria estar fora dos acordos que fizessem parte do governo do próprio presidente Jair Bolsonaro. O senhor se sente confortável em estar numa legenda que foi criticada outrora pelo presidente e com figuras que hoje em dia ainda fazem parte da legenda, como fizeram lá atrás nos problemas de corrupção que existiram no país? Hoje, infelizmente, nós não temos nenhum partido que eu me adequo às minhas ideias 100%.
E como eu disse, hoje infelizmente também não tem a candidatura independente, para a gente não precisar ficar atrelado a nenhum tipo de partido. É claro que em todo partido, assim como toda instituição, você tem as boas e más pessoas. Você vai encontrar isso até nas melhores instituições. Eu, por exemplo, sou cristão desde criança, sou evangélico e falo aqui com todas as letras de maneira muito tranquila que há muitas pessoas ruins dentro da igreja, há muitas pessoas canalhas dentro da igreja. Então, existem da mesma forma, vai existir dentro do partido. Agora, eu não escolhi quais partidos, não há outra escolha a partidos do que já os que existem. Então é a matéria-prima que eu tenho que trabalhar. E aí é engraçado que muita gente cobra uma maturidade minha política e até mesmo do presidente, né, de que olha, você precisa dialogar, você precisa conversar, você não pode ser extremista. E é isso que eu sempre fiz e continuo fazendo, continuo discutindo ideias. E a matéria-prima que eu tenho para trabalhar hoje são alguns partidos. E eu só fui até o PL por conta da identificação com o Bolsonaro. Ele é uma pessoa que representa os meus ideais. Nós não seguimos pessoas só porque é uma pessoa, nós seguimos pessoas por conta daquilo que elas defendem. Então, se amanhã, né, o presidente, por exemplo, for pego em algum escândalo, né, de corrupção, em alguma lista de corrupção, for condenado, com certeza ele já não fará mais parte do meu apoio, porque eu não defendo a pessoa, eu defendo aquilo que ela representa. É assim, nós como cristãos, por exemplo, a igreja evangélica, que tem um grande apoio ao presidente Bolsonaro, nós temos claro entendimento com relação a isso, de que nós defendemos ideias. Então, se outrora, né, o PL ele foi ali composto por várias pessoas que não compartilhavam das nossas ideias, eu acredito que ainda possa ter essas pessoas dentro do PL, inclusive em âmbito nacional pode ocorrer esse tipo de contradição de um político que está ali e apoia para o governo uma pessoa de esquerda, mas para presidente apoia o Bolsonaro, algo que é contraditório. Mas eu, Nicolas, eu continuarei defendendo os meus valores, mesmo em um partido que não é 100% que compartilhado das minhas ideias, até mesmo porque não existe nenhum partido 100% de direita aqui no Brasil. Até não ter esse partido, eu vou seguir aquele que mais me representa, que é o presidente Bolsonaro. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, o senhor conhece bem o quadro. Respostas objetivas, perguntas também. Vamos começar? Vamos. O pedido do PRTB de requisição do seu mandato. Velha política. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Espero que faça melhor do que o Calil. Subsídio à empresa de ônibus tem valor aceitável para isso? Eu acredito que no fim das contas é o pagador de imposto que paga a conta. Romeu Zema ou Carlos Viana, quem é o candidato de Nicolas Ferreira nessas eleições? Esperarei uma decisão do presidente Bolsonaro. As suspeitas do Ministério Público recém-divulgadas a respeito da presidente da Câmara, Nelly Aquino. Assim como todas as outras questões, que seja apurado e que a justiça seja feita. Isso não quer dizer que ocorra uma condenação, né? Que a justiça de fato seja feita. Vereador Nicolas Ferreira, do PL, aqui conosco, conversando conosco no Café com Política. Vereador, mais uma vez, agradecemos, tá? Por conversar conosco, por atender aqui ao pedido da Super. Muito obrigado, agradeço aí aos ouvintes da Super, peço que acompanhem o meu trabalho, muita coisa a ser feita aqui em Belo Horizonte, falo com toda a propriedade que infelizmente nós tivemos aí um grande tempo sob a gestão do Calil, que muitas coisas foram quebradas, muitos empregos, muitos sonhos, e nós estamos reestruturando isso. Peço que me acompanhem no Instagram, Nicolas Ferreira DM com K, para que realmente a gente continue o bom trabalho aqui em Belo Horizonte, e a esperança somos nós. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez, e microfones sempre disponíveis aqui para a gente conversar. Obrigado, vereador.